Oi, é sexta, pô. Ah, é sexta, não é hoje, não. Não, Tô eu não tenho, não. confundindo. Eu tô de boa hoje. Tô incluído Então, vamos embora. sozinho em casa. Ah, é? Cadê a mulher? Tá de serviço? Sozinho? Não, ela saiu, foi fazer a última visita lá na despedida lá na igreja. Ah, tá. Entendi. Bom, então vamos lá. Nós paramos na última aula, aqui, ó, só fazendo uma retomada, né? Começamos a segunda parte, falamos sobre a primeira e a segunda navegação, não sei se vocês vão lembrar, né? Só recapitulando. A primeira navegação, o Platão vai dizer, é aquela busca filosófica dos filósofos da physis, né, dos pré-socráticos, que buscavam a arque, né, Tales, Anaximandro, Anaximenes, Empédocles, Anaxágoras, né? Então, aquela busca filosófica por encontrar a origem material da realidade, ela era a primeira navegação filosófica, que para Platão era a navegação que se fazia com os ventos, né? Usando a metáfora da marinha aqui, né? Do navio, né? Então, você abre a vela do navio e o vento te leva. Ou seja, é uma navegação mais fácil, ele vai dizer, né? Que foi a que foi feita pelos pré-socráticos. Aí ele vai dizer, bom, depois disso, você vai fazer a segunda navegação, que é essa que o Platão está se propondo a fazer. Aí ele vai dizer, olha, a segunda navegação, ela é necessária porque se percebe que as causas das coisas não são causas materiais, mas são causas que estão para além da matéria, né? São causas que são causas essenciais, que ele vai dizer, né? Ou inteligíveis. Nesse caso, não dá para você apenas usar os seus sentidos, visão, olfato, audição, paladar, tato, para você poder entender a realidade, que é o que se fazia na primeira navegação. Você vai ter que começar a usar somente o seu intelecto puro para fazer a investigação das causas que não são causas materiais, mas são causas essenciais. Então ele vai dizer o seguinte, por exemplo, né? Só dando um exemplo aqui. Então eu tenho, né? Lennon, Tiago e Fred, né? Lennon, Tiago e Fred. Eu tenho 3 pessoas na minha frente, 3 indivíduos dos quais eu olho e enxergo neles, né? Enxergo em vocês 3 similaridades e diferenças. As diferenças é o que dá a cada um de vocês uma identidade material. Então eu olho e vejo, bom, são diferentes. Mas existem similaridades em vocês 3 que me levam a entender que há uma identidade que vocês compartilham. Essa identidade nós podemos chamá-la de humanidade, né? Então, Lennon, Tiago e Fred são seres humanos. Todos vocês, então, meio que compartilham desta realidade chamada humanidade. Agora, eu nunca vi uma humanidade. Eu nunca cheirei, nunca peguei, nunca toquei, nunca lambi. Eu nunca vi uma humanidade. O que eu vejo são humanos, seres humanos. Mas eu sei que essa humanidade ela existe. E eu, para investigar essa humanidade, eu já não posso mais investigar como os pré-socráticos, investigá-la a partir daquilo que eu vejo. Eu tenho que investigá-la a partir daquilo que eu consigo pensar. Então eu começo agora a criar um conceito abstrato sobre a humanidade. E o Platão vai falar, você não está criando nada, você está vendo, entre aspas, com a sua mente, uma realidade que os seus olhos não conseguem ver, que é a realidade do mundo hiperurânico, né? Do mundo metafísico, do mundo para além da física. A gente vai ver já já. Então, só para relembrar isso aqui, é por causa da humanidade, enquanto conceito abstrato, que Lennon, Tiago e Fred existem como seres humanos. Se não existisse a humanidade como conceito abstrato, não existiriam humanos concretos. Os humanos concretos nascem, vivem e morrem, e a humanidade permanece para sempre. Os filhos de vocês serão humanos mesmo depois que vocês morrerem, porque a humanidade não morre com vocês e nem nasceu com vocês. Ela já existia antes de vocês. E vocês, então, participam dela de alguma forma. É essa humanidade abstrata que causa, portanto, a existência de vocês, indivíduos humanos. Tá tranquilo até aqui ou não? Tá de boa. Tá de boa? Tranquilo, Thiago, tá de tranquilo. boa? Então tá bom. Tá Então de nós boa. participamos desta humanidade, tá? Ah, o pai e a mãe do Lennon, eles são causas materiais para que o Lennon existisse.
Mas a causa mais importante, a causa mais sublime, né, mais hierarquicamente maior, é esse conceito chamado humanidade. É a partir da humanidade que todos os humanos existem. Então, a mãe e o pai do Lennon são com causas da causa mais importante. Eu não vou olhar para a mãe e o pai do Lennon para entender o Lennon, por quê? Porque filosoficamente seria fazer aquilo que os pré-socráticos faziam: olhar para a matéria e decompor a matéria naquilo que veio antes para saber do que ela é feita. Eu vou olhar para aquilo que está para além da matéria e aí entender a causa eficiente, né? Aquela causa mais importante. É isso que o Sócrates vai fazer, o Platão vai fazer, perdão, na segunda navegação. Ô Zac, dá para dividir então em dois momentos aí, tipo a parte da arquê e depois agora nessa área da psique? É, exatamente isso, exatamente isso. E essa transição, ela se deu justamente com o Sócrates antes, né? Porque lembra lá, foi a arquê, né? Aí a arquê chegou numa aporia, num momento onde não tinha mais como você ir além daquilo que foi proposto, né? Ficou lá os monistas dizendo que era um elemento, os pluralistas, né? Dizendo que eram os átomos, não dava para ir além disso, aí apareceu aquele grupo chamado sofistas, né? E os sofistas começaram a investigar o quê? A psicologia humana da linguagem, né? A teoria da linguagem. E esqueceram, ou melhor, né? Eles desvalorizaram a ética. Então o Sócrates aparece valorizando a ética e dizendo que a ética, ela é aquilo que faz com que um ser humano possa ter uma vida boa. E essa vida boa é uma vida de investigação de si mesmo e do outro. E essa investigação de si mesmo é o que nós chamamos de psicologia, né? Que é a autoanálise, né? Que é a análise. Que é você conhecer-se a si mesmo. Tá tranquilo? Beleza. Então tá. Então você teve uma fase que é uma fase que nós vamos chamar agora de materialista, né? E você tem uma fase que é uma fase de linguagem, né? De discursividade com os sofistas. E agora nós temos uma fase psicológica que começa com o Sócrates e vai ser desenvolvida pelo Platão, né? É uma fase que tem um apelo maior à psicologia e um apelo muito grande à ética, né? Lembrando que o Platão é o maior inimigo possível dos sofistas, né? Sócrates, ele era também, né, ele combatia os sofistas, mas ele podia até se confundir com um sofista, de certa forma. O Platão não. O Platão fala assim, ó, Sócrates não era um sofista, Sócrates era o combatente dos sofistas e o Platão, ele é o herdeiro dessa luta que o Sócrates ele empenhou. Eu dei um exemplo sobre a beleza, né, na última aula, só para relembrar novamente. Eu disse que quando a gente vê coisas bonitas, né, a gente vê manifestações desse conceito abstrato da beleza. Então, assim, ó, eu vejo uma flor bonita, eu vejo uma montanha bonita, eu vejo uma chaleira bonita, eu vejo uma caneta bonita, e eu falo, bom, eles são objetos diferentes, não tem nada a ver um com o outro, mas se eu enxergo algo que eu posso chamar de beleza em todos eles, é porque algo chamado beleza deve existir para além desses objetos e causa nesses objetos essa percepção que eu tenho de beleza. A mesma coisa da humanidade que causa vocês, né? Então, a beleza enquanto conceito abstrato, ela causa percepções sensíveis de beleza. Por que que nós buscamos a beleza? Aliás, por que que nós não encontramos a beleza na matéria? Porque a matéria, ela é degenerativa, ela é transitória, né? Se eu encontrar algo que é bonito, esse algo que é bonito, ele vai desaparecer em algum momento. Pode ser a coisa mais durável, uma pedra de diamante. Ela, se você analisar ela de maneira assim, atômica, né? Você vai ver que ela está perdendo carbono a cada momento. Ou seja, se ela é perfeita hoje, daqui a milhares de anos, ela já não vai ser igual ela é hoje. Portanto, ela não poderá ser perfeita, não pode ser perfeitamente bela, né? A beleza, enquanto conceito, ela é eterno, imutável, perfeito, né? Absoluto, né? Então, a beleza, ela existe e a gente percebe a beleza nos entes materiais como se fosse uma espécie de um lampejo, né? Uma migalha, né? Daquilo que é de fato a beleza enquanto conceito abstrato.
E falamos também sobre Sócrates, né? E sobre a ética, né? O que leva Sócrates a ser preso, né? O Leno, que acabou de assistir o filme agora, né? O que leva Sócrates a ser preso? Bom, se nós fizéssemos se nós dessemos uma resposta a essa pergunta, baseando-se na primeira navegação, nós diríamos: o que leva Sócrates a ser preso é que ele tem osso, músculo, ele tem um corpo, e esse corpo ele caminha com esse corpo até a prisão, lá ele é preso, encerrado e não pode sair. Isso é o que leva Sócrates a ser preso na primeira navegação. É uma explicação, mas é uma explicação muito pobre, né? A explicação mais profunda é aquela motivação de alma, de ética, de paixão, né? Que leva o Sócrates a se permitir ir preso e ficar preso, né? Que é o comprometimento dele com a verdade, né? Com a justiça. Então, Sócrates, ao perceber que a justiça ela está presente nas leis de Atenas, mesmo que as leis de Atenas nem todas elas sejam justas, né? Mesmo que nem todos os juízes sejam justos, a justiça está presente ali, né? O juiz pode não ser plenamente justo, mas ele, de alguma forma, representa a justiça. Sócrates, não querendo, né, corromper a justiça, ele admite que vai se submeter à justiça da cidade. Sabendo que a cidade está cometendo uma injustiça contra ele, ele diz: é mais justo você sofrer por uma injustiça do que você... É mais justo, né, você ser punido por uma injustiça do que você ser punido por justiça. Ou seja, é mais nobre você não matar ninguém e ser culpado disso, e ser considerado culpado disso, do que você matar alguém e ser considerado culpado disso. Né? A frase que ele usa para a esposa dele, então, ela fala assim, ela chora, né, e fala assim: você está sendo preso injustamente. Aí ele diz assim: e você queria que eu fosse justamente preso? Isso, exatamente, né? Exatamente, né? É um eco, que tem ecos isso aí no Evangelho também, né? Quer dizer, melhor é sofrer, né, sem praticar a injustiça, do que sofrer praticando a injustiça. Porque quando você sofre praticando a injustiça, aí você recebe o que é justo, né? É só o resultado. Quando você sofre de maneira injusta, você, na verdade, envergonha a injustiça e eleva a categoria de justiça. O que você falou, Leno? Não, isso aí mesmo, legal. É isso aí, né? Uhum. Por isso que a morte de Jesus ela é tão hierarquicamente superior, né? Por quê? Porque ele é uma pessoa justa que é condenado injustamente. Porque se ele fosse uma pessoa injusta, não haveria condenação injusta, né? A condenação de Jesus seria justa, ou seja, ele deveria morrer mesmo. Mas, como ele é uma pessoa justa, a condenação dele é uma condenação injusta, o que faz com que o sacrifício dele seja elevado à categoria de um sacrifício que se doa de maneira livre, plena, autônoma, sem nenhuma obrigação, né? Que é o sublime sacrifício de Cristo. Isso provavelmente o que Sócrates diria sobre Jesus se ele estivesse vivo. Bom, e aí então nós começamos agora aqui então a entrar mais profundamente no que ele chama de segunda navegação. Bom, até aqui, estamos tranquilos? De boa. Tá mais fácil hoje pela segunda vez. E também você não tá com sono hoje, né? Porque da outra vez... aquele dia tava com sono. Tava meio morrido. É justo. Lembrando, né, da última vez você falou sobre o aborto, né? Falou sobre a criança, né, tal, né? Lembra, né? A criança, ela quando nasce, ela já está, quando ela é concebida, né? Ela já está compartilhando comigo da humanidade, certo? Sim. Certo. Ela já é participante da humanidade. Sim. Por isso que eu atribuo a ela a categoria humana. Né? Lembrando o que você falou da última aula, só para a gente poder retomar, para você não esquecer do seu exemplo. Mas beleza, então, continuando lá então. Então, a segunda navegação, portanto, leva ao reconhecimento da existência de dois planos de ser. Né? Existem dois
planos de ser. Isso é importante. 2 planos significa o quê? Vamos pensar, 2 mundos, tá? 2 dimensões. Um plano, ele vai chamar de plano fenomênico ou plano visível. O outro plano é um plano invisível ou metafenomênico. Tá. O que é fenomênico? Fenomênico vem lá do grego fanerô. Lembra o que é fanerô? Lembro não. Fanerô. Já vou anotar aqui. Tá. Vem de Isso. luz, alguma coisa clara assim? Tem a ver, né? Fanerô é um verbo, né? Fanerô, né? E é o verbo manifestar. Ah, é. De Foz, né? Foz é luz, né? De Foz, exatamente, né? Foz é luz, né? Fanerô é manifestar, né? Epifania, né? Epifania, né? É uma manifestação que vem de cima, né? Uma epifania, ou seja, alguma coisa se manifestou em mim, né? Quando você, sei lá, né? Descobre alguma coisa, né? Você entende alguma coisa, né? Epifania, né? Ó, tive uma epifania agora, alguma coisa se manifestou na minha mente que veio de cima, né? Então, fanerô, fania, né? E aí a palavra fenômeno vem disso, vem de coisa que manifesta-se. Então, fenômeno é tudo aquilo que se manifesta se manifesta para os sentidos. Então, é aquilo que eu posso ou ver, ou cheirar, ou sentir, ou ouvir, né? Ou seja, são as manifestações, né? Quando eu falo teofania, né? Fania, mesma coisa, né? Teofania é um Deus aparecendo em forma de um fenômeno. Então, quando Deus aparecia na nuvem, lá no Deuteronômio, aquilo é um fenômeno, né? É um fenômeno teofânico. Quando Deus apareceu para Jacó, né? É uma manifestação fenomênica de Deus, né? Passa bem também Moisés, né? Mesma coisa. Perfeito, né? Então, para ser fenômeno, a coisa tem que aparecer aos sentidos, né? Não, mas eu só escutei. É fenômeno também. Não, mas eu só senti no meu corpo, né? Senti, sei lá, eu senti o vento em mim. Isso é um fenômeno também. Tudo bem? Diretamente ligado aos sentidos, né? Isso. Então, fenômeno está ligado aos sentidos. Exatamente, né? E para o grego, o sentido mais importante de todos era a visão. Por isso que ele vai falar que é o sentido visível, né? Mas não é só a visão que conta. Todos os sentidos eles vão contar também. E aí, quando eu falo de alguma coisa que é metafenômeno, estou falando que é alguma coisa que não é fenomênica. Ou seja, que não aparece. Mas apesar de não aparecer, eu sei que existe. Né? Então, por exemplo, né? Eu consigo entender, assim, ó, o Fred está sozinho em casa. O Lennon está sozinho em casa, né? Suponhamos que a mulher do Lennon vai viajar e vai ficar uma semana fora. Aí o Lennon, então, ele aproveita, já que o gato está na casa, o rato faz a festa, né? Ele aproveita. Aí ele não lava a louça, aí ele não arruma a cama, aí ele joga as roupas tudo pelo chão. Exatamente, né? Não toma banho, né? É daquele jeito, né? Ou seja, na cama. Toalha molhada na cama, né? O Lennon, ele ele vai conviver no caos, né? Que é a casa dele. Aí a mulher dele tá viajando, e aí ele sai para trabalhar. Aí ele volta do trabalho, e aí a louça tá limpa e tá guardada, a cama tá arrumada, a toalha tá estendida, as roupas estão dobradas. Você tem 2 opções. Ou você acha que aconteceu um terremoto, um vento que voou lá e arrumou tudo, ou você vai falar que alguém entrou lá e fez alguma coisa, né? Claro, né? Pela nossa percepção humana, a gente vai falar, alguém esteve aqui. Certo? Por quê? Porque onde há ordem, existe uma organização, uma ordenação. Se existe ordem em alguma coisa, nós fatalmente vamos inteligir que existe alguma coisa que ordenou aquela ordem. A ordem não se faz sozinha. Ela não se faz por acaso. Não adianta ventar, não adianta dar terremoto, não adianta bagunçar o universo, a Terra se mexer, que ela não vai provocar a louça limpa do Lennon. Tá claro isso? Beleza, show de bola. Thiago lá tá andando no meio do mato, fazendo operações especiais, e aí ele, no meio da floresta, encontra um círculo perfeito de pedras.
alinhadinhos assim. Aí ele vai pensar, não, essas pedras aqui rolaram lá de cima da montanha e aí caíram aqui alinhadinhas perfeitamente em forma de círculo. Não. Né? É o inimigo querendo te pegar. Exatamente, né? Alguém esteve aqui, né? Se para o bem ou para o mal, não sei, né? Ou seja, a ideia da minha percepção fenomênica da ordem do universo, ela me leva a entender que tem que haver uma coisa que eu não estou vendo, mas que organiza essa ordem fenomênica. Da mesma forma, eu não vi quem organizou as pedras, mas eu sei que alguém organizou. Eu não vi quem lavou a louça e arrumou a cama, mas eu sei que alguém organizou. Eu não vi quem criou o universo. Mas se existe uma ordem no universo, essa ordem não pode ter sido gerada pelo acaso, porque o acaso não gera ordem nenhuma no universo. Portanto, o fenômeno da ordem, ele me leva a pensar que existe um princípio que está para além do fenômeno. E isso é o que nós chamamos de metafenomênico. Ou seja, um princípio organizador da ordem do universo. Tudo bem? Beleza, de boa. Como eu não tenho como ver esse princípio ordenador, eu só posso captar esse princípio por meio da minha mente. Ou seja, eu só posso imaginar que quem poderia ser, né? Eu posso imaginar, não, mas eu posso pensar quem poderia ser esse organizador. E, então, criar uma série de teorias, né, de proposições, de ideias, né, noções, né, que tentem descrever esse elemento, né, esse ente que eu não consigo ver, porque ele não é fenomênico, mas eu sei que ele existe, porque ele é captável pela minha mente, pela minha razão. Bom. Tá, então isso que não... O que é o que não vê aí? Afinal, o que não vê é o quê? O fenômeno ou o visível? O que a gente não vê, meta. É o metafenomênico. Ah, tá ali. Tem uma outra palavra, que é a palavra numênico. Não é número, é numen, tá? Numênico, que é a palavra que nós vamos utilizar depois para isso. O Platão não utiliza ela, né? Mas o Kant vai utilizar. Ele vai falar assim, ó, existe o fenômeno e existe o númeno. O númeno é justamente isso que o Platão está falando aqui, que é o metafenomênico. Númeno é aquilo que eu não vejo, e o fenômeno é aquilo que eu vejo. Por exemplo, o conceito de humanidade é numênico. Eu não vejo a humanidade. O que eu vejo é humanos, ou seja, os humanos são o fenômeno da humanidade, que é um número. Interessante. Tá tranquilo? Tá de boa. Eu sei que vai fugir um pouquinho aqui, mas se tu puder resumir rapidinho aí, essa ideia de a ordem, nessa ordem estabelecida, né, de que alguém fez essa ordem de alguma forma, porque o acaso não cria nada, e o que chama de evolucionismo. Certo. Então, o evolucionismo é uma tentativa de explicação de como as coisas elas se organizam, né? Então, assim, de um ser menos complexo, por um processo de seleção natural, aí no caso Darwin, né? De um ser menos complexo, na verdade não é isso não, perdão. Darwin vai falar o seguinte, ó, por que certas espécies sobrevivem e outras não? Porque existe um negócio chamado seleção natural. Mas as espécies que sobreviveram, elas são melhores que as que não sobreviveram? Darwin vai falar, não são menores, elas são só mais adaptadas. Quer dizer, quem que é mais poderoso, eu ou um dinossauro? Né? É lógico que o dinossauro é mais poderoso que eu, né? Ou do que um rato, né? Mas o rato sobreviveu porque o rato ele foi mais adaptado. Essa é a teoria do Darwin na origem das espécies, né? Porque o Darwin não vai para a origem das espécies lá atrás, ele vai para a origem das espécies presentes, né? Assim, ó, essas espécies presentes, elas se originaram de um meio adaptativo por meio de uma seleção natural. Aí, quando você vai ter, né, o desenvolvimento dessa teoria, os biólogos vão chegar lá na sopa primordial, né? Que era quando no planeta Terra havia um caldo, né? Uma espécie de uma água, né? Com alguns elementos químicos que, por meio de algum tipo de reação, criou a primeira vida, né? Então, aí sim entra com essa categoria da vida menos complexa, ou seja, seres unicelulares, para a vida mais complexa. Né? Bom, a ideia evolutiva, então,
ela não é contrária à ideia do Platão e nem é contrária necessariamente à ideia cristã. Ela só é contrária quando ela coloca como agente da evolução o acaso. Aí sim. Por quê? Porque o agente da evolução fez com que essa evolução acontecesse de uma maneira tão precisa e tão necessária, né, que não pode ter sido por acaso. O animal, por exemplo, o peixe, né, ele evoluiu para ficar dentro da água e tem elementos dentro dele que, se não existissem, ele não poderia existir. Assim como a ave tem elementos nela que, se não existissem nela, não poderia voar, né? E assim vai. Ou seja, todos os seres possuem coração, pulmão, todos esses elementos são organizados dentro do corpo e estão no lugar certo no corpo para que o ser possa existir. Se o meu pulmão tivesse no meu pé, por exemplo, não daria para eu viver, né? Então, esta ordem, ela não pode ser acaso. Isso é o que diria o Platão e isso é o que dizem o pessoal que trabalha com uma linha do criacionismo chamado design inteligente. Ele vai dizer, olha, a própria evolução pode existir e deve existir, mas ela também é fruto de uma mente ordenadora, organizadora. Mas existe uma lacuna ali, né? Uma lacuna evolutiva entre o elo perdido, você fala, né? Exatamente, existe essa lacuna aí que não tem resposta, né? Que não traz uma resposta que nem nem a ciência vai trazer, vai ter uma afirmação, né? Porque a ciência precisa de ciência para ser refutada, não vai conseguir trazer alguma teoria sobre isso, né? Teoria já depois de uma observação, de uma hipótese, e aí nem a digamos, a teologia, né? Para a época, vai conseguir trazer, a menos que seja um objeto de fé. Aí você pergunta o seguinte, então, será que nós temos uma... a gente sabe, né, pela ciência, que existiram outros tipos de homens na Terra, outras espécies de homens na Terra, né? O Homo de Neandertal, né? O Australopithecus, né? Essas outras espécies de homens, né? Aí a pergunta é, será que nós, né, evoluímos dessas espécies ou nós convivemos com elas e sobrevivemos porque ficamos mais adaptados, né? Essa segunda hipótese é a hipótese do Darwin. Não, mas não é se abdicando de evolução, da evolução, não. Não é abdicando da evolução, não. Não, eu não trouxe uma ideia dizendo a evolução é algo que é... Não, muito pelo contrário. Ah, tá, entendi. Entendeu? Não estou abdicando da evolução, deixando de lado a evolução, porque isso é perceptível. Entendeu? Só que tem essa lacuna aí, que a ciência não vai conseguir responder. Mas tem uma briga entre evolução e criação, né? Aí a maioria dos crentes vão dizer que nós somos criados. Aí tem mas por causa de um conceito errado de pensamento, né? Que eu vi agora que é um conceito errado de pensar, né? É porque o criacionismo, né? Ele tem um problema que ele trata o texto bíblico como se ele fosse um texto científico. Que não é, né? O texto bíblico não é um texto de ciência, o texto bíblico é um texto poético, né? Então ele está preocupado em explicar para você a origem das coisas por meio de uma linguagem poética. A ciência está preocupada em explicar para você a origem das coisas por meio da matéria. Então, são duas visões com métodos diferentes. Agora, um anula o outro? Eu acho que não. Eu acho que, poeticamente falando, nós sabemos que Deus criou todas as coisas. Cientificamente, nós sabemos que existe evolução. E, juntando os dois, nós sabemos, então, que se Deus criou as coisas, existe evolução, Deus está por trás dessa evolução. Porque não há por que Deus criar as coisas todas, assim, prontas, né? Ele pode criar as coisas para que elas se modifiquem. Não tem problema. Nós também modificamos as coisas, né? Nós misturamos raças de cachorro um com o outro para fazer outro cachorro. Tem um princípio na interpretação bíblica também, que eu estou fazendo um curso agora de panorama do Antigo Testamento, que ele traz o seguinte, que é o princípio da adaptabilidade. Isso. Entendeu? Que ele traz essa ideia que Deus, por sua soberania e seu desejo, seu decreto, ele escolheu fazer assim. Sim. E não há problema nenhum nisso. Entendeu? Sim. Não há problema nenhum. Eu não separo as duas coisas, de evolução e de criação. Eu só acho que existe um preciosismo, né? Uma presunção muito grande de parte, né? Não vou generalizar, né? Porque aí toda unanimidade é boa, da ciência, em menosprezar, em jogar para baixo a criação, ainda que ela tenha essa percepção, ainda que ela tenha essa parte dela, né? Que não é todo mundo que acredita, né? Que entende, né? Que a criação é um processo de algo divino que fez,
né? Sim, Que descarta completamente. Não, isso é um absurdo, que o livro não fala isso, eu vou com o método científico. Tá, mas o método científico vai chegar no momento que ele não vai conseguir explicar, que é esse elo perdido, entendeu? sim, sim, E sim. como que a gente resolve isso? E Essa que é tem, a questão, que existe muita presunção, entendeu? Eu não é, descarto as duas coisas andam juntas, que nem política e religião. sim. A ciência é assim, ela é como se fosse uma, né? Tipo, como é que eu vou explicar isso, né? Ela é como se fosse um negócio cheio de furos, né? É uma, é uma estrada cheia de buracos, né? Que você não consegue tampar esses buracos, porque é muita coisa que você tem que entender e a ciência é muito limitada, né? Mas aí você tem razão, aí não precisa separar, não. Você pode juntar as duas e caminhar com as duas, assim, fazendo esses Apontamento. apontamentos. O que é importante notar é que a ciência, como nós a conhecemos hoje, né, a ciência ocidental iluminista, né, ela é uma ciência fenomênica, ou seja, ela só trabalha com fenômeno. A ciência não trabalha com nada que seja metafenômeno, a não ser quando ela vai trabalhar com linguagem matemática, que é o máximo que ela consegue chegar, né? E aí, quando a ciência se depara com uma origem metafenomênica das coisas, ela entra em parafuso, né? Porque ela não tem um método científico para fazer a experiência de algo que não seja fenomênico. E aí, o que ela faz? Ela atribui uma palavra, né, que é uma incoerência. Por exemplo, o acaso, o infinito, sei lá, né, esse tipo de coisa, né? Qual que é o tamanho qual que é o tamanho do universo? O universo é infinito, mas infinito você não sabe se é infinito ou não. Não tem como você saber. Você tá chutando uma palavra aí para não querer explicar mais, né? Por quê? Porque a sua ciência não consegue explicar. Quem deu origem às coisas que existem na vida ordenada? Não, mas eu não tenho como saber isso por meio da ciência. Então você fala, então é o acaso? Só porque você não tem como saber, é o acaso? Essa é a presunção que eu falo, entendeu? Exatamente. Então por quê? Porque a ciência tem um limite. Qual que é o limite da ciência? É o fenômeno. A ciência, ela é fenomênica. E é justamente esse o problema que o Platão vai falar. Olha, os pré-socráticos, eles eram fenomênicos. Eles estavam tentando observar a partir da realidade para entender dela qual era o fundamento da vida, né? O fundamento da existência. Ele vai dizer, o fundamento da existência não está na matéria. Ele está para além da matéria. Ele está no metafenomênico. Ok? Beleza. Que vai ser o que você vai ter que procurar com a segunda navegação. Que na figura do navio é quando os ventos acabam e aí você tem que ir no remo, né? No remo. Ou seja, a segunda navegação é a navegação da força da disciplina da busca pelo saber. Né? E aí, então, você, quando fizer a segunda navegação, ou seja, quando você entrar, né, nesse caminho do Platão, que é o caminho de procurar as coisas inteligivelmente, você vai começar a perceber que existe uma separação entre aquilo que é material e aquilo que é imaterial, aquilo que é sensível daquilo que é suprassensível, aquilo que é empírico daquilo que é metaempírico, daquilo que é físico e daquilo que é suprafísico. É lógico, né? O que é material, sensível, empírico e físico é aquilo que está perceptível aos nossos sentidos. E as coisas que não estão perceptíveis são o imaterial, o suprassensível, o metaempírico e o suprafísico. É à luz dessas categorias que os físicos anteriores se revelam materialistas. Né? Então, por que o Tales, o Anaximandro, o Demócrito, eles são chamados de materialistas? Porque eles não procuraram aquilo que era metafenômeno. Eles ficaram só nos fenômenos. Né? E por que hoje você tem filósofos que falam assim, nossa, não, nós temos que voltar lá para os pré-socráticos, né? Porque eles querem negar a existência de um universo, né? de uma realidade metafenomênica e dizer, olha, na verdade, aqueles pré-socráticos estavam certos e o Platão é que desvirtuou tudo. Né? Então, querendo refazer o caminho do materialismo. Quem vai fazer isso exatamente assim vai ser o Karl Marx. Né? O Karl Marx ele vai fazer o seu doutorado em filosofia. Aliás, ele faz a graduação dele em teologia, né? O Marx ele é formado em teologia. O trabalho de conclusão de curso dele é um comentário sobre o Evangelho de João. Mas quando ele chega no doutorado, ele vai fazer um doutorado sobre Demócrito, né? E Epicuro, né? Demócrito e Epicuro. Os dois
atomistas, né? Os dois materialistas, dizendo, eles sabiam coisas que nós esquecemos e nos desvirtuamos com esse maluco do Platão aí. Então, o que é? Uma retomada, né, daquela tentativa de enxergar o mundo apenas no físico, sem considerar nada que seja metafísico. Tudo bem? Show de bola. Então ele vai dizer, cara, né? Chamar Platão de louco tem que ser bom, hein? Ele, né, o Nietzsche, né? Tem uma galera que chama o Platão de louco, né? Por quê? Porque o Platão falou assim, olha, cara, o que importa não é aquilo que você sente e vê, é aquilo que você não vê, não sente, mas entende. E o Nietzsche vai falar, bom, mas aí a vida não tem graça, né? Porque a graça é você transar, é você beber, é você pular, é você ganhar as coisas, né? É você... E aí a gente sempre fala, né? E aí... O Nietzsche fala. Não, aí cai lá no que o Spurgeon falava, né? Falaram, quanto mais do céu há em você, menos cobiçarás as coisas da terra. E o que a gente fala do Nietzsche, né? Que o Nietzsche é um filósofo de adolescente, né? Porque é adolescente que vive essa dimensão, né? Tudo é rápido, tudo é intenso, tudo é agora, né? Tem que fazer, tem que experimentar e tal, né? O Nietzsche não é um filósofo de maturidade, né? Então é muito estranho quando você pega uma pessoa, assim, já um filósofo já mais velho, né? E fala, nossa, não, aqui, ó, aprendi com Nietzsche isso aqui, né? Você fala, nossa, cara, assim, é esquisito, né? Por quê? Porque é como se você pegasse e falasse que você aprendeu com um adolescente algo que você nunca tinha aprendido antes, né? Da vida, né? Da realidade da vida, né? Entendi. É a mesma coisa que você falar assim, não, aquele livro do Benihim, Bom Dia Isso. É bom pra caramba. Isso. Depois que você virou doutor em teologia, é uma né? autoridade, né? Para adolescente é legal. Ou seja, você chegou na igreja agora, você vai ler o livro do Benihim, você vai dar bom dia pro Espírito Santo todo dia. Não, o Benihim, ele já se arrependeu já disso, cara. Inferno, igual ele foi, eu quero dar bom dia pro macaquinho, expulsar demônio. Exatamente. Benihim já se arrependeu disso, cara. Pois é, né? Mas claro, né? A maturidade faz o seu serviço, né? E aí o Benihim tem que fazer a segunda navegação, ou seja, tem que ir além dessa visão dele, que é uma visão materialista, né? Quer dizer, se eu sento na mesa, né, e dou bom dia para o Espírito Santo, ou seja, é matéria isso não é intelecção, né? Eu estou transformando Deus em um elemento material. Você não viu, foi nada que eu já vi, mano. Já vi coisa que se eu contar aqui, você não vai nem acreditar. O Edileno é do lado negro da força, ele já foi do lado negro da força. Ele já foi um City. Coitado. Vou nem falar, pode continuar, porque a história é comprida. Bom, então assim, né, é à luz dessas categorias que os físicos anteriores revelam, né, se revelam materialistas, e que a natureza e o cosmos não aparecem mais como a totalidade das coisas que existem, mas apenas como a totalidade das coisas que aparecem. Ó, então, o que o Platão vai dizer? Ó, a física, né, aquilo que os filósofos pré-socráticos fizeram foi discutir e foi pensar sobre as coisas que aparecem, sobre as coisas fenomênicas. A discussão deles, ela é inválida? Não é inválida. Ele tá falando, é certo que eles falaram, né? Eles propuseram e avançaram cientificamente na realidade, mas eles não foram além da física, ou seja, não foram além da aparência, né? E para Platão, mais importante, se você é filósofo, você não deve ser físico, né? Físico é uma função, né? É uma função inferior à filosofia. Então ele vai falar assim, os filósofos pré-socráticos, eles são grandes homens, porque eles pensaram algo que ninguém tinha pensado antes, mas eles não são filósofos, porque eles não conseguiram ir além daquilo que é só fenomênico. É claro, né, que há exceções, né? Tem lá o Parmênides, né? Tem lá, né, o Zenão, tem outros lá que conseguiram, né? O próprio Pitágoras e tal, né? Mas, a todo caso, né, a busca pela arquê material, ela é para Platão uma busca de menor valor, né, de valor inferior. Né? Por quê? Porque o verdadeiro ser é aquele que é constituído apenas por realidades inteligíveis. Quando eu falo inteligível, eu estou falando que ela não é sensível, tá? Aqui eu estou opondo inteligível e sensível. Aquilo que é sensível não é inteligível. Aquilo que é inteligível não é sensível. Inteligível é aquilo que eu só consigo saber por meio da pura razão. E sensível é aquilo que eu só consigo saber por meio da empiria, por meio da experiência. Tudo bem daqui? Beleza, de boa. Beleza. Vamos lá.
Aí, então, o Platão vai dizer, olha, onde está, né? Onde nós podemos localizar essas ideias, né? Esses elementos suprassensíveis, né? Esses elementos suprafenomênicos, né? E ele vai dizer, bom, eles estão em uma dimensão que o Platão chama de hiperurânio. Hiperurânio. Hiperurânio, Urano é céu em grego. Hiper é acima, né? Ou seja, eles estão numa dimensão acima dos céus, né? Porque para Platão, quando ele olhava para o céu, ele enxergava o céu. Portanto, o céu é um fenômeno, mas ele sabia que depois do céu tinha mais coisa, que ele não via. E essa coisa que está depois do céu, que ele não vê, ele vai falar, aquilo lá é a imagem melhor para identificar o lugar onde moram as ideias. Então, a pergunta, onde é que está a tal da humanidade conceitual? O Platão vai dizer, no hiperurânio. Onde está a justiça enquanto conceito abstrato, eterno e imutável? No hiperurânio. Onde está o amor, o belo, a bondade, o bem? Tudo está no hiperurânio. Onde está a cachorricidade, né? Ou seja, aquilo que dá identidade aos cachorros materiais? No hiperurânio também. Estão acompanhando isso? Tranquilo? Beleza. Tu sempre tá jogando na abstração, né? Você pega ali e joga pro abstrato, né? Perfeito. O Platão não vai chamar de abstrato. Ele vai chamar isso de metafenomênico. Mas é isso. É isso. Né? Aí a ideia é a seguinte, ó. Eu pego aqui, ó. Eu vejo um pincher, eu vejo um husky siberiano, eu vejo um fila brasileiro. Eu vejo, nossa, cara, eu dou nome para todos esses entes de cachorro. É um cachorro, outro cachorro, outro cachorro. Mas eles são tão diferentes materialmente, como é que eu sou capaz de dizer que são cachorros, sendo que são tão diferentes? É porque, de alguma forma, cada um desses cachorros, eles compartilham uma certa essência de cachorro, uma ideia de cachorro. E essa ideia está presente lá no mundo hiperurânio, com o conceito de cachorricidade. Da mesma forma que tem o conceito de humanidade, o conceito de gaticidade, de papagaicidade, de avicidade e de tudo mais. Tudo bem? Beleza. Aí eu pergunto a vocês. Quais são as características materiais da humanidade? Ou seja, para que eu possa imaginar a humanidade, quantos membros a humanidade tem no corpo? Você pode ver os membros, você pode ir à fala. Isso. Aí você fala assim, ó, então, a humanidade, uma das características dela é a fala. Ou uma das características da humanidade é que ela tem 4 membros. 2 pernas e 2 braços. Aí você pega e encontra um ser humano que não fala. Aí você vai dizer, ele não é humano? Aí você encontra um ser humano que não tem as 2 pernas. Ele não é humano? Mas aí existe a relação de proporcionalidade, não existe? Existe, mas na ideia de humanidade, ela tem que ter a característica que dá a definição para o que é ser humano. Se ser humano... Então o que vai diferenciar vai ser o raciocínio. Então, aí você pergunta, se você encontrar um ser humano sem raciocínio, ele não é ser humano? E o retardado? Mas o que você fala sem raciocínio? Eu falo no sentido de pensar qualquer bobagem, sei lá, entendeu? E só os seres humanos pensam? Não, os animais pensam também, mano. Melhor do que a gente, inclusive, muitas vezes. Então você vê que tudo que você começa a tentar imaginar sobre a ideia de humanidade, materialmente, ela vai dar errado. Por quê? Porque a ideia da humanidade, ela não tem imagem, ela não pode ser imaginada, ela só pode ser pensada, ela não pode ser imaginada. Porque quando você imagina, você atribui um valor fenomênico a ela, e aí ela perde a sua categoria, a sua característica de supra-fenomênica. Entendeu? Entendi. Então, a ideia, né? A ideia de humanidade, ela não tem nem 2, nem 3, nem 4, nem 5 mãos, não tem
não tem dedo, não tem pele, não tem cor de cabelo, não tem nada disso. Ela é uma ideia que é absolutamente abstrata nesse sentido. O cachorro, a cachorricidade, ela não tem pelo, não tem tamanho, não tem dente, não tem pata, não late, porque assim eu vou conseguir que essa ideia consiga dar conta de toda a diversidade material dos cachorros que existem possíveis. Platão vai dizer, essas ideias inteligíveis nós vamos chamar de eidos, que é o termo grego, eidos. Eidos, que a melhor tradução para isso é forma. Forma. Aí eu quero fazer agora aqui um exercício de imaginação. Claro que isso aqui não é o que o Platão faria, né? Mas é o que eu quero fazer para poder ajudar a entender. Você pega e você vai numa padaria, né? E aí, nessa padaria, tem uma portinha por onde saem os bolos. E os bolos saem todos com o formato de uma estrela, né? Você consegue ver os bolos em formato de estrela. O que leva você a imaginar que lá dentro existe um padeiro que está fazendo os bolos com uma forma em formato de estrela, certo? Certo. Essa forma seria, então, isso. A forma que dá essa estrutura para o bolo em formato de estrela. Nós temos, enquanto humanidades, uma forma, né? Se Deus pensou na humanidade, ele pensou na humanidade em sentido formal. Ele fez uma forma humana, uma forma que é metafísica, uma forma que é suprassensível. E, a partir dessa forma, ele foi criando todos os seres humanos. Mas por que todos não são iguaizinhos? Bom, porque nem o pão que é feito, nem o bolo que é feito naquela forma, sai todos iguais, né? Ele sai um mais pesado, um mais leve, um mais aerado, todos eles saem diferentes, né? Por quê? Porque é próprio da materialidade você ter diversidade. Só que aí o Platão vai dizer que além dessa forma, né, que é a humanidade que nos forma todos, Deus também fez você, Tiago, individualmente. Você tem uma forma que é não material, que é suprassensível, o que o Platão vai chamar de alma. Então, a sua alma é a sua forma, e o seu corpo é o fenômeno da sua alma. Eu só consigo ver você, aliás, eu consigo ver você, não consigo ver a sua alma. Mas quando eu vejo você, falo com você, me relaciono com você, eu deveria me relacionar com a sua alma, porque é ela que é a sua identidade de fato. Mas como eu não consigo vê-la, eu só consigo me relacionar com você a partir do seu corpo. O filósofo é aquele que tenta abstrair do corpo para entender o que é a alma, a identidade do ser Tiago, né? Que é o que o Sócrates vai dizer lá no final da sua apologia, lá no Fedro, né? Ele vai falar, olha, a minha alma vai se desprender desse corpo e vai empreender uma viagem para descobrir coisas neste mundo que o Platão está chamando agora de mundo hiperurânico, né? Ou seja, a minha alma, ela é única, eterna, imutável, atemporal, que está, no momento, presa, atrelada a um fenômeno corpóreo, e que vai se desatrelar dele e depois se reatrelará novamente, até que em algum momento não se reatrele mais. Tudo bem? Tudo. Beleza. Então, para Platão, nós todos aqui somos, compartilhamos, né, da forma humanidade, e também nós temos uma forma única nossa, que é a nossa alma. O mesmo não acontecerá com os outros animais, segundo Platão. Por que não? Porque os outros animais não possuem razão. E é a razão que é o vestígio material, o vestígio perceptível, né, da existência da alma. Como os animais não têm razão, os animais não teriam alma, ou teriam uma alma do tipo alma irascível, uma alma animalesca. E, portanto, o animal não tem uma identidade própria, né? É claro que aqui eu estou falando mais na categoria assim, mais cristã, né? Mas é mais ou menos essa ideia, né?
Porque para Platão, não. Para Platão, os animais teriam uma alma, sim, e poderia ser uma alma, inclusive, uma alma que reencarnou humana, né? Mas essa alma, ela não se manifesta com toda a sua potencialidade nos animais. Ô, Zac. Oi. Qual que é a relação lá do corpo, alma e espírito? Certo. O Platão vai dizer que existe uma dimensão sensível chamada corpo, soma, e uma dimensão não sensível chamada psique e alma, né? O espírito, ele vai utilizar como um sinônimo de alma. Então, espírito e alma, para ele, é a mesma coisa. Então, a visão dele é uma visão dicotômica e dualista da realidade, né? Dicotômica e dualista. Essa visão, ela é, ao meu ver, a mesma visão de Paulo. Por que eu falo que é a visão de Paulo? Porque o Paulo, primeiro, ele tem uma educação filosófica grega, né? Enquanto uma pessoa que nasceu em Tarso, né? E ele também tem uma educação hebraica. Na cultura hebraica, você também tem uma palavra para alma, uma palavra para espírito e uma palavra para corpo, né? Nefesh, Ruach e Bazar, né? Só que, para a cultura hebraica, o Ruach é tão somente aquela força que faz com que você respire, ou que você se movimente. Ou seja, então, Ruach é o quê? Ruach não é uma entidade. Ruach é uma espécie de energia. É uma espécie de instrumento pelo qual a sua alma consegue sobreviver, né? E seu corpo consegue sobreviver. Quando você morre, o Ruach é retirado do seu corpo, mas não da sua alma. Se você retira o Ruach da alma, o Reach da Nefesh, você tem a destruição da alma. Uma alma sem espírito não existe. Essa ideia, para mim, está presente no pensamento paulino. Então, quando Paulo fala, a palavra de Deus é como uma espada afiada que é capaz de separar alma e espírito, né? Alma e espírito, ele está dizendo que ela é poderosa para fazer desaparecer essa realidade imutável, eterna, indivisível. Então, a minha defesa é de que Paulo não é um tricotomista. Paulo, ele é um monista que entende que o ser humano é composto de alma e corpo, e o espírito é aquilo que dá uma espécie de liga, cola, fazendo com que a gente possa estar vivo. Espírito para Paulo é sopro. Isso. O espírito como se fosse o combustível, o espírito. O espírito é como se fosse o combustível. Uma força como ali que faz tudo acontecer. Tanto é que espírito em grego é pneuma, e pneuma é vento, né? Ou seja, ele é aquilo que faz as coisas se moverem. Tá claro? Tá, claro. É lógico, né, que nesse sentido, quando eu falo Espírito Santo, né, fica meio esquisito, né? Porque daí eu vou falar que o Espírito Santo é uma energia, né? É uma energia. Mas é porque Espírito Santo é uma palavra utilizada para se referir à terceira pessoa da Trindade de maneira simbólica, né? De maneira, assim, figura de linguagem, né? O Espírito Santo é como um vento que faz as coisas se movimentarem. Mas não é isso, né? Ele é uma pessoa, né? Tudo bem? Beleza. A gente não cair na heresia lá, na heresia que foi combatida lá em Constantinopla, né? Que é a heresia dos... esqueci o nome dos caras agora. Que negavam a divindade do Espírito Santo, né? Então, não cair nessa... Como? Esqueci o nome dele aqui agora. Donato, não? Não é o Donato. O Donato é bem depois. Esqueci o nome do cara. Eu sei, eu estudei isso esses dias, mano. Os arianos negavam a divindade de Jesus. Aí tinha um outro grupo que negava a divindade do Espírito, lá que eu não lembro, né? E aí eles foram combatidos no concílio de Constantinopla. Isso, né? aí. Que aí colocaram lá no credo, né? Creio no Espírito Santo, Deus de Deus, e tal, né? Então, é só pra gente entender isso. Aí, olha só. Oi? Não, tô tentando lembrar aqui. Tá. Aí, olha só. Quando você vai perguntar, por exemplo, para um testemunho de Jeová, né? Que é um ariano moderno, ele vai dizer, o Espírito Santo não é Deus. O Espírito Santo é uma força, né? É uma energia. Eles chamam de força ativa de Deus, né? Que é essa heresia aí, que apesar de ter sido, né, resolvida, ela sobrevive, né?
ela sobrevive. Bom, então, as ideias de que falava Platão não são, portanto, simples conceitos ou representações puramente mentais. Ou seja, não é... Por isso que eu falei assim, ó, a gente não está criando o conceito, a ideia de humanidade. Essa ideia já existe lá. Quando eu tomo consciência dela, na verdade, o que eu faço é descobri-la. Eu não invento ela. E essas ideias, elas existem como se elas fossem assim, elas existem de fato, né? Como se Deus existe, né? Deus existe, as ideias também existem, de fato, né? Só que elas não existem materialmente. Elas existem somente nesse plano, que é o plano hiperurânico. Né? E aí, nós podemos dizer que elas são entidades, né? Entidade aqui é a ideia de que, né, elas são coisas que existem de fato. E podemos chamá-las também de substâncias. Né? Substâncias nos leva a entender que se é sub, né, tem algo que está acima. Né? Se é sub, ou seja, ele tá meio que escondido de algo que está numa instância superior. Né? A instância, substância. Né? Essa substância é a ideia, a forma que dá origem à identidade das coisas. Então, existe uma substância chamada humanidade, uma substância chamada justiça, uma substância chamada amor, uma substância chamada belo, uma substância chamada fé, uma substância chamada qualquer coisa, cachorricidade. As ideias são o verdadeiro ser, o ser por excelência, né? E aí eu pergunto assim, o Platão pergunta, você, filósofo, quando for estudar a justiça, você acha que você deve se ocupar em estudar os códigos de direito que existem, ou estudar o conceito, a entidade justiça, né? A ideia de justiça que dá forma a todos os códigos possíveis. Platão vai dizer, olha, se eu for estudar os códigos de direito, né, então eu pego lá o direito romano, direito inglês, direito brasileiro, direito americano. Se eu for estudar os códigos de direito para entender, para conhecer a justiça, eu vou empreender um caminho que o Platão chama de dialética ascendente. Né? Eu vou partir das coisas mais materiais, mas eu vou abstraindo delas até chegar na ideia de justiça, a qual todos esses códigos de leis são devedores de alguma forma, porque todos eles falam sobre a justiça. Eu posso também pensar no conceito, na ideia pura de justiça, e a partir disso avaliar os códigos de direito. E aí eu estarei fazendo uma dialética descendente. Das duas formas, o que deve ocupar a mente do filósofo é a ideia, a forma, não as manifestações materiais. Tudo bem? Joia. Ou ficou complicado demais aqui? Não, tá de boa. O espírito da coisa, né? O espírito da coisa, perfeitamente, né? Então eu vejo uma mãe com um filho, aí eu vejo que ali tem uma relação de amor. Aí eu vejo o marido com a esposa, tem uma relação de amor. Aí eu vejo um amigo com um amigo, vejo uma relação de amor. Tá, eu vi amor se manifestando em três tipos diferentes de fenômenos. O que eu tenho que agora fazer é pensar naquilo que é o amor, independente desses fenômenos. Beleza, tranquilo como um grilo. Aí você pega e vê um marido espancando a esposa e falando, isso é amor. Aí você fala, não é amor, por quê? Porque quando você vai inteligir o amor, esta característica aí não está presente na ideia. Se não está presente na forma, então o que você está chamando de amor, na verdade é outra coisa. É um engano seu. É como se você
pegasse o bolo em forma de estrela e dissesse, é um bolo redondo. Não, não é redondo. Ele é em forma de estrela, por quê? Porque a forma é estrela. A forma do amor tem certas características. E tudo aquilo que não tiver aquelas características não é amor. Que não tiver o eidos, né? Que não tiver o eidos, né? Que não tiver a forma. E o Platão vai dizer, essa forma de amor, né? essa forma, né? Esse eidos, ele também pode ser chamado de paradigma. O que é um paradigma? Paradigma é aquilo que você usa como modelo. É isso, né, Fred? Isso aí. É o paradigma, né? Isso. Qual é o paradigma da coragem, né? Aí você pensa aí, né, numa pessoa que serve como modelo de coragem. O paradigma da inteligência, aí vocês pensam numa pessoa, o paradigma da bondade, você pensa em Cristo, sei lá, né, no amor de Cristo, né? Então, paradigma é o quê? É modelo, né? É o modelo. Então, ideias ou paradigmas dão no mesmo. Paradigma é uma outra palavra que o Platão vai utilizar para dizer sobre as substâncias ou sobre as formas. Ou, outra palavra que você pode utilizar é essência, a essência das coisas. Agora, o Platão, ele vai gostar mais de utilizar essas expressões ali do terceiro ponto, né? Que é utilizar a palavra que ele quer investigar, né? Ou seja, a entidade que ele quer investigar, mas para delimitar ela como uma entidade hiperurânica, ele vai dizer, é a coisa em si. Ou seja, é o belo em si, é a verdade em si, é o amor em si. Porque quando eu olho para a relação, né, do amor de um homem para uma mulher, eu estou falando do amor, não o amor em si, mas o amor ali. Né? Eu olho assim, esse homem ama essa mulher. Então o amor está ali, né? Naquela relação. Aí, de repente, aquele homem trai aquela mulher. Então o amor não está mais ali. Ou seja, o amor ali é o amor que ele aparece, mas ele se esvanece. Porque ele aparece como fenômeno. Quando eu penso no amor que não desaparece, eterno, imutável, aí eu penso no amor em si, ou no amor por si, ou seja, no amor em si mesmo, né? Na verdade, na verdadeira forma do amor, não naquilo que ele manifesta como transitoriedade. As ideias, portanto, não são arrastadas no vórtice do devir, né? O que é devir? Devir. Devia tornar, né? Transformar, né? Isso. Mudar, né? Ou seja, as ideias não são arrastadas no vórtice, né? No vórtice, vórtice no turbilhão, né? No turbilhão do devir, no turbilhão da mudança, da transformação. O que é amor? Se você descobrir o que é amor, esse amor não vai mudar nunca mais. É o conceito eterno, imutável de amor. É a ideia de um amor. E aí você está falando sobre coisas que valem a pena você gastar a sua vida para aprender. Por quê? Porque você vai gastar a sua vida para aprender algo que nunca vai mudar. Enquanto que se eu tentar investigar o amor de um homem por uma mulher, deste homem por essa mulher, eu vou passar a minha vida inteira tentando estudar aquilo e de repente aquilo desaparece. Por quê? Ou o homem morre, ou a mulher morre, ou ele simplesmente deixa de se amar. Imagina que desgraça é você fazer uma análise filosófica da política do Bolsonaro e gastar a sua vida fazendo isso, entendendo que daqui 4 anos, daqui 8 anos, isso acaba. Porque o governo acaba, vem outro governo e tudo acabou. Então, a ideia do Platão é, por que você vai ocupar a sua vida com coisas que são transitórias? Ocupa com coisas que não mudam nunca, porque isso é o que há de mais sublime, né? É o que há de mais hierarquicamente superior para um filósofo buscar. E aí ele vai dizer que esse mundo das ideias, portanto, vai ter algumas características, e uma delas é que esse mundo ele é um mundo espacial, né? Ou seja, não possui espaço. E aqui é já uma questão que é bem importante, né? Que a gente já conversou sobre isso antes. Se as coisas não possuem espaço, elas não possuem tempo. Se elas não possuem nem tempo nem espaço, elas não possuem mudança. Portanto, ele está falando aqui que essas coisas são imóveis, eternas, incorruptíveis, ou seja, são as coisas que valem a pena porque elas não mudam nunca, né?
as verdadeiras causas não podem sofrer mudança, pois não seriam verdadeiras causas se sofressem. Então, a ideia de humanidade, ela nunca vai desaparecer. Por isso, nós nunca vamos poder dizer que um cachorro é um ser humano. Nós podemos vestir o cachorro de ser humano. Nós podemos colocar ele na mesa. Nós podemos fazer ele aprender a falar. Nós podemos colocar lá, né, mudar lá a biologia dele para se parecer conosco ao máximo. Mas ele nunca será um ser humano. Por quê? Porque a humanidade é uma ideia que não muda nunca. Por isso que o homem nunca vai ser uma mulher, entendeu? Por exemplo, né? Ou seja, existe uma entidade chamada homem, masculino, macho, né? E uma entidade chamada feminina. Uma ideia, né? Uma forma, né? E por mais que você queira mudar a forma, materialmente falando, a forma permanece lá. Ah, eu construo uma máquina, um robô, e faço esse robô se parecer tanto com o ser humano que ele até se confunde. Pois é, mas você está confundindo esse robô com o ser humano, por quê? Porque você está vendo, ouvindo, tocando, né? Ou seja, você está usando os seus sentidos, e por isso você confunde. Porque se você usasse o seu intelecto, você não confundiria. Mas a ideia da mulher, não da humanidade agora, seria poder gerar filho? É uma forma dela? Por quê, né? Por quê? Porque mesmo que não tenha, se uma mulher mesmo que ela não possa ter. Isso. Ó, não pode ser isso, né? Por quê? Não pode. Porque se a mulher não gerar filho, ela não é mulher. Se a ideia de mulher tiver como característica a mulher gera filho. Então, logo, uma mulher que não gera filho não pode ser mulher, porque ela não... Porque só o corpo dela que se bota um corpo estranho. A gente pode entrar aí o seguinte, naquilo que você ensinou da outra vez lá, né? Da lógica indutiva e da lógica dedutiva, né? Isso. O Platão, ele é extremamente dedutivo nesse sentido, né? Ou seja, ele está falando assim, olha, da ideia de mulher, você tem que deduzir aquilo que é característica da ideia, e não das matérias fenomênicas de mulher. As matérias fenomênicas de mulher podem ter peito, podem não ter. Podem ter cabelo comprido, podem ter cabelo curto. Podem ser de pele parda, preta, branca. Podem ter 2 pernas, podem ter uma perna. Pode ter uma vagina, aí eu não sei. Acho que essa mulher é a regra, pode ter... mano, porque então, não tem, aí, pelo menos eu não conheço nenhuma história de mulher que nasceu sem vagina. Né? Isso, mas imagine que uma mulher não tenha vagina. Ela não vai ser uma mulher mais? Mas não conheço. Isso que eu queria saber. Mas imagina agora o que Platão faria? Faria. Imagina a possibilidade de você, então, cirurgicamente remover a vagina de uma mulher. Mas o Platão, ele falou que não pensa como imagem. Isso, exatamente. Por quê? Vocês não podem pensar como imagem. É isso que está o erro. É isso aí, exatamente. Ou seja, elocubrando. O que faz a mulher... A mulher não gera filho, ela não é mulher. Ou, estão dizendo porque tem homem dizendo que é mulher. Isso que eu ia falar. Ela continua sendo mulher, a mulher não escuta. Exatamente. Nós queríamos provar com Platão que uma mulher não pode ser um homem. É isso que nós queríamos falar. Com Platão não vai dar. Por quê? Não vai. Porque quando você está fazendo isso aí, você está mudando o quê? A matéria só. É só matéria, né? Então não tem. A matéria que está mudando. A forma continua lá. O mundo do Platão é o sensível, não, é o insensível, né? É o inteligível. O inteligível, isso. Então não vai dar, né? Aí não vai dar pra gente fazer isso aí. Mas eu poderia dizer para você assim, olha, se aquela forma, se a forma daquele ser, ela é uma forma de mulher, por mais que ele transforme materialmente a forma, a matéria em outra coisa, alguma coisa daquela forma vai continuar nela. Por exemplo, né? Então, eu pego o cachorro, então, e eu começo a transformar esse cachorro num gato. Por mais que ele tenha todas as características visíveis de um gato, a forma de cachorro está lá de alguma forma. E não há como você ir contra a forma. Por quê? Porque a forma é aquilo que deu a você a possibilidade, é aquilo que causou você. A forma é aquilo que causou você. Se você for contra a sua própria causa, você vai contra a sua própria existência. Mas aí é ir longe, né, no pensamento platônico, né? Tal, né? Ir longe, né? Não é no sentido aí do gênero,
qual que é a forma para Platão? Platão vai dizer, existe uma... Aí pra isso. O Platão vai dizer que existe uma forma lá, né? Mas que aí o Platão vai dizer assim, ó, os seus sentidos te enganam a todo momento, né? Então, você querer entender a forma pela matéria, para Platão isso é errado. Você deve entender a forma pela inteligência, não pela matéria, não pelo sentido, né? Mas pela inteligência. O que é esse mundo, então, espacial, né? É o conjunto das ideias, né? O hiperurânico, no acima do céu, em uma dimensão que é a espacial. Platão pretendeu sustentar o seguinte: o sensível só se explica mediante o recurso ao suprassensível, o relativo com o absoluto, o móvel com o imóvel, o corruptível com o eterno. Ele vai falar assim, para você entender a realidade material, você tem que antes entender a realidade imaterial. Por que isso? Porque para Platão, o mundo material é uma cópia mal feita do mundo hiperurânico. Eu acho que a principal, né, alguns falam que é a principal filosofia dele, né, o principal pensamento dele é esse, né? Eu acho que é um dos elementos mais importantes, né? Que é a expressão lá do mito da caverna, do mito da caverna, né? Que é a ideia, então, o quê? Então, eu sou uma cópia mal feita do que eu sou de fato. O que eu sou de fato é a minha alma. Essa é a minha forma. Esta matéria que agora se manifesta como fenômeno é uma cópia mal feita da minha alma. E essa cópia, ela é mal feita por quê? Porque ela é degenerativa. Aí você pega o homem ou a mulher mais bonito que existe. Ele ainda assim é uma cópia mal feita, porque ela não é eterna, né? Porque ela é degenerativa. Tudo bem? Beleza. Bom, então tá. Então, no mundo hiperurânico, existem muitas formas, né? Muitas ideias, né? Justiça, amor, humano, humanidade, fêmea, macho, números. Tem muitas ideias lá. Ideias perfeitas, eternas e imutáveis. E aí o Platão vai falar, essas ideias, elas não são todas do mesmo valor, iguais. Elas têm hierarquia. Algumas são mais importantes, algumas são mais sublimes do que as outras. Né? O hiperurânio, ou o mundo das ideias, é constituído por uma multiplicidade. Existem ideias de valores estéticos, ideias de valores morais, ideias das diversas realidades corpóreas, ideias dos diversos entes geométricos e matemáticos. Né? Então tem a ideia de triângulo, a ideia de quadrado, a ideia de círculo, tá tudo lá. Né? E é óbvio, né, que a ideia de quadrado é muito inferior à ideia de justiça. A ideia de número 1, é muito inferior à ideia de amor. Né? Por quê? A ideia de amor é uma ideia mais sublime, né? A ideia de quadrado é uma ideia muito mais simples. Tá tranquilo isso? Como um grilo. Então, Platão vai dizer, quando você começa a fazer a segunda navegação, começa a remar, a primeira coisa que você vai encontrar são as ideias mais baixas, né? As ideias de hierarquia mais baixa. E para Platão, aquilo que há de mais baixo nas ideias é a matemática. A matemática é a porta de entrada do mundo das ideias. É a porta de entrada do mundo hiperurânio. Mas ela é a parte mais simples e mais baixa. E aí ele coloca lá na porta de entrada da academia, né, da escola filosófica dele. Quem não gosta de geometria, quem não gosta de matemática, não é bem-vindo aqui. O que ele quer dizer? Se você não gosta de matemática, você só gosta de coisas sensíveis. Só gosta de beber, de sexo, de festa, de comer. E aí aqui não é o seu lugar. Né? Você gosta de poder, você gosta de dominação. Aqui é o lugar para gente que quer ir além da matéria. E você começa esse caminho, né, por meio dos remos, entendendo matemática. Isso é a ideia do Platão, né? Não estou falando que esse é o correto, né, mas é a ideia dele.
E ele está falando isso por quê? Porque ele fala que a matemática é um esforço intelectual, não é um esforço sensível. Quando você estuda matemática, você não estuda física, né? Porque a física é a aplicação da matemática para coisas materiais. A matemática é aquela linguagem que ela não tem uma materialidade, a não ser os próprios números, né? E os números não são materiais. Os números são entidades incorpóreas. Eles só são materializados por meio do nosso escrita, né? Por meio da nossa simbolização gráfica. Então, quando eu desenho o número 1, esse desenho é uma cópia da ideia de 1. Tá certo? Repete aí. Então, tá. Então, eu repito tudo ou só essa ideia de... Não, só do número, só do número. Tá, então os números, para Platão, eles existem como entidades, né? Então, assim, ó, Deus existe e existe lá o número 1. O número 1 existe, né? O número 1, ele é uma entidade incorpórea, uma entidade metafísica suprassensível. Quando eu penso no número 1, eu estou entrando em contato com o mundo das ideias. Quando eu pego minha caneta e escrevo 1 na minha folha de caderno, eu acabei de fazer o quê? Uma materialização do número 1, uma cópia dele. Se fosse uma cópia imperfeita dele. E é imperfeita dele, perfeito. Imperfeito. Então, quando eu desenhei o número 1, eu fiz uma representação gráfica apenas. Mas o número 1 mesmo, ele existe apenas como um ente do intelecto. Beleza. Isso é muito louco. Beleza. Alto e claro, 5/5. Aí o Platão vai dizer assim, ó, você faz conta assim, ó, 2 mais 2, 4. Assim, nossa, você é um jumento, mano. Você, assim, é alguém que está transformando aquilo que é ideia em aquilo que é matéria. Qual que é, então, o primeiro princípio filosófico do Platão? É você parar de pensar em coisas, né? E começar a pensar em conceitos. Não é 2 maçãs mais 2 maçãs igual a 4 maçãs. É 2 mais 2 igual a 4. Ou seja, é uma coisa que não existe na matéria. Não tem como eu fazer a experiência sensível do 2. Porque o 2, ele não existe enquanto um ente sensível. Ele só existe como ente imaterial. Beleza. Beleza? 5/5. No topo do vértice das ideias, ou seja, no topo lá, na escala das ideias, qual que é a ideia mais sublime, mais importante, a que está lá no cima, lá, né? Aí o Platão vai falar, é a ideia do bem. O bem é a ideia mais excelente de todas. E aqui é uma coisa muito interessante, ele fala assim, ó, todas as outras ideias irão ter alguma característica desta ideia mais importante de todas. Quando eu falo assim, ó, que 1 mais 1 é igual a 2, e digo que isso é eterno, isso é para sempre, isso é uma conta segura, isso revela uma característica do bem. O bem tem por característica essa espécie de sensação de segurança. Então, tudo o que existe enquanto ideia compartilha de alguma forma as características daquilo que é a ideia de bem. Quando o cristianismo for falar de Deus, ele vai dizer que o Deus é o sumo bem. Ou seja, nele o bem é perfeito, né? É pleno, né? Ou seja, é a mesma coisa que o Platão está falando aqui. O Platão poderia dizer, se o bem é a ideia mais excelente, é a ideia hierarquicamente mais superior, então o bem é Deus. Do qual todas as outras coisas derivam. E aí você pensar que Deus é aquele que, ao criar as coisas, ele pensa nas coisas, né? Igual quando ele pensa, ele cria essas coisas no mundo das ideias, então, logo, todas as coisas terão, idealmente, o bem nelas. Agora, quando Deus faz a matéria, aí essas coisas materiais estão muito mais distanciadas dessa ideia do bem. Mas quando Deus cria as matérias, Deus coloca nas matérias, né, alguma coisa das suas formas ideais.
Portanto, em tudo o que existe, eu vou encontrar vestígios dessa ideia, que é a ideia mais importante, que é a ideia de bem. Eu olho para uma árvore e falo, olha, a ideia de bem eu consigo inteligir a partir da visão dessa árvore aqui. Eu olho o céu e falo, eu consigo inteligir a ideia de bem aqui. A árvore faz sombra, isso aqui é uma ideia de bem. A árvore filtra o ar, é uma ideia de bem. E eu consigo ver bem em tudo que existe. Por quê? Porque tudo que existe, de alguma forma, existe porque é causado por uma ideia, e todas as ideias existem como se fossem submetidas à ideia de bem, que é a ideia mais sublime. A matéria está entre o bem e a matemática, então, é isso? Não entendi a matéria. Está fora disso. A matemática está entre o bem e a matéria. A matéria é a coisa mais baixa. Ah, tá. A matéria já não é em matéria, né? A matemática não é matéria, né? A matemática é o ponto mais baixo do hiperurânio. Tá. Beleza? Beleza. E aí o que é? Matemática está aqui, né? E aí depois da matemática começa o mundo sensível, né? E aí do mundo sensível, é claro que também vai ter, né? A hierarquia, né? Vai ter coisas melhores, coisas piores no mundo sensível, né? Mas isso aqui é o Platão despreza, né? Ele despreza o mundo sensível e fala, cuide filosoficamente só de olhar para o mundo daqui de cima, né? Por quê? Porque olhando para o mundo de cima, você vai conseguir entender o mundo de baixo, né? Você olha para o original e entende as cópias. É tudo eterno, né? Da matemática ao bem é tudo eterno. Exatamente Interessante, isso. Cara. Exatamente isso. Clemente de Alexandria, ele vai ler o Platão, né? Tem uma frase dele, né? Que ele fala, existem dois caminhos para a revelação. Um é Jerusalém e o outro é Atenas, né? Ou seja, né? É o caminho da filosofia e é o caminho, né, do Cristo, né? Da encarnação do Cristo, né? Que te levam ao mesmo lugar. Qual é esse lugar? A verdade, né? Então, tanto Cristo leva a verdade, como a filosofia te leva a verdade, né? E onde você encontra a verdade, você encontra Cristo de alguma forma. E aí ele vai dizer, não há lugar onde você vai encontrar com mais facilidade a verdade do que na matemática. Não importa de onde vem a verdade, né? Não importa de onde vem a verdade. Se é verdade, é Cristo. Uhum. E aí é interessante, porque assim, todo matemático, então, ele está lidando cotidianamente com Cristo, mesmo que ele seja ateu. É verdade, isso aí. Por isso que os caras falam. Várias vezes em Google eu falei. Eu posso provar que Cristo existiu pela matemática. Esse cara é louco. Você pode. Agora eu sei que ele não é tão doido, não. Você pode, mas aí você precisa de um recurso aí, né? Se Cristo é quem ele diz que ele é, então ele é Deus. Se ele é Deus, o que ele fala é verdade. Se o que ele fala é verdade, então, quando ele diz que ele é verdade, isso é verdadeiro. Se a matemática, ela produz resultados verdadeiros, logo a matemática aponta e demonstra que Cristo existe. Claro, esse raciocínio é um raciocínio puramente lógico e puramente reconhecível. O problema é que você tem que aceitar algumas premissas aí. Isso aí. A premissa de que a premissa de que Jesus, ele de fato é quem ele diz ser, né? Mas você fala para a pessoa assim, olha, vamos supor que é. Então faça o exercício supor. Você já coloca ela numa situação em que ela vai ter que admitir, no final das contas, que, de fato, né, a matemática revela Deus. No topo do verso, então, tá, ideia de bem, ideia de bem que constitui o fundamento que torna as ideias cognoscíveis e a mente capaz de conhecer e que produz o ser e a substância. Então, assim, aí a pergunta, olha só que interessante isso aqui, né? Por que Platão fala assim, olha, por que Deus não nos engana? Por que essas ideias, elas não existem para nos confundir? O Platão vai falar, porque se elas fizessem isso, elas não seriam boas. Porque o bem não confunde. O bem é aquele que dá a você certezas e seguranças. Por isso, todas as formas, elas possuem algo do bem. Porque todas as formas, elas possuem a capacidade de dar a você uma consciência de verdade absoluta. De consciência de verdade inquestionável. De verdade de fato.
não aquilo que os sofistas faziam, que era de relativizar tudo. Platão vai dizer, então, quando eu olho para uma árvore, eu posso achar que essa árvore quer me enganar. E quando eu falo isso, eu digo que aquela árvore não tem bondade nela, não tem benignidade nela. Mas se aquela árvore não quer me enganar, ela existe ali, e a partir dela eu posso inteligir a existência de um ser chamado árvore, então nela existe alguma bondade, alguma benignidade. E a benignidade vai ter como característica fundamental a cognoscibilidade, ou seja, a capacidade de ser conhecido. Por que Deus é bom? Porque Deus pode ser conhecido. Por que Jesus é bom? Porque Jesus veio para ser conhecido. Por que a matemática é boa? Porque a matemática existe para ser conhecida, não para confundir você. Quem confunde você é o mundo de ilusões sensíveis. Ou seja, não é o demônio, porque Platão não acredita no demônio. Para Platão, o que confunde você é a sensibilidade. É você não procurar o intelecto, mas procurar viver segundo as suas próprias paixões. Isso é o caminho da confusão. O bem não é substância ou essência, mas firma-se acima da substância, transcendendo-a em dignidade e hierarquia em poder. O bem é algo que está... Olha assim, o bem é a coisa mais sublime de todas, né? Lá no começo da aula, lá na semana passada, eu falei, né, que o Platão tinha uma doutrina não escrita sobre o bem. Não sei se vocês lembram disso que eu falei, né? Uma doutrina não escrita sobre o bem, que só poderia ser aprendida se o filósofo, né, se o discípulo, ele aceitasse caminhar pelos passos do mestre. Ele vai falar assim, olha, o bem não se aprende ensinando, conversando sobre ele. O bem se aprende quando você, aprendendo todas as outras coisas, percebe que ele existe em todas as coisas. Tá tranquilo ou tá difícil? Tá bem tranquilo. Hoje tá de boa. Já tá 1h quase meia já. Hoje tá de boa e parece que o tempo nem Tá passou. de boa, mas... Foi bom pra caramba. Tá cansando, né? Bom, então vamos parar aqui. Deixa eu ver aqui qual que era o próximo. Isso, né? Vamos parar aqui, que daí no próximo ele ia ficar um pouco mais abstrato. E aí a gente... Não, mas agora ele tá mais claro, entendeu? Então tá ótimo, né? Porque estamos ganhando, então, né? Ganhando terreno, né? Na última aula eu saí não gostando de Platão. E agora tá gostando? Agora tô gostando. Eu acho que no primeiro momento eu vou começar a ler alguma coisa dele, né? Legal, cara, legal. Eu acho que a gente pode, inclusive, não vai dar para marcar nada mais, porque a gente tá fazendo um monte de coisa, mas vocês lerem juntos, né? Assim, você lê daí, né? E comenta, né? Uma obra junto, talvez seja interessante também. Tem que assistir pelo menos no filme, né? Que a gente tá gostando. Senhor Fred, né? Assim, o filme é top, viu, cara? O filme é... Bom, eu vou assistir semana que vem, eu vou estar Nossa, mais light. Agora... Mas não se liga na imagem, não, cara. Se você for se ligar na imagem, tudo, tu vai... Tem que escutar na fala. É o conteúdo, cara. É italiano, tá? O filme é italiano. Então tem legenda pra ler também. Não. Mas você percebeu que você consegue entender um monte de palavra?